Olá, pessoal. Para nós, então, estarmos participando deste momento é satisfação e responsabilidade, não é? E nós ainda temos conosco o público do programa Opinião, da TV Informativo, da clínica Dr. Wilson Davis, que vai nos acompanhar, que pode nos assistir. E dessa maneira a gente quer contribuir para que o Mostra Pedagógica de nossa escola, da Escola Madre Bárbara, do Colégio Madre Bárbara, seja um evento ainda mais marcante, significativo para a escola e também para a comunidade de Lajeado, para a comunidade escolar, para a nossa região, que é influenciada por essa escola. E o tema, ele é muito significativo, porque não só nos remete ao tema da campanha da fraternidade, mas mexe com liberdade e com conhecimento. Eu creio que o professor David, como professor de filosofia, pode nos ajudar nesse momento a entender um pouco melhor o que o mito da caverna de Platão quer abordar, o que ele quer provocar na nossa mente, no nosso raciocínio. Professor David. Sendo o primeiro a falar, Não, tá ligado. Eu quero dar 3 ênfases, certo? Eu sei que cada professor falará a partir de uma perspectiva do seu conhecimento, sua caminhada. E eu acho que eu tenho certeza que o mito da caverna trabalha sobre 3 perspectivas. Uma é o conhecimento, a outra perspectiva é a cultura e a terceira é a liberdade. Eu vou apenas introduzir esses 3 eixos para depois nós podermos continuar. Sobre a cultura, eu tenho um livro de uma pessoa que eu admiro muito, é nosso colega, é da nossa família, Madre Bárbara, que é o Luciano, professor de física. E o Luciano é uma pessoa que há muito tempo saiu da caverna. E ele é terrível sobre um aspecto. Quando ele emprestar um livro para vocês, se vocês não vão ler, não peguem. Porque ele fala muito, vocês conhecem ele. E quando ele está nos horários de café e tal, ele vai citar alguma coisa do livro. Ele não vai perguntar se tu leu ou não. Só para saber se tu leu ou não. Então tem que ter muito cuidado. Quando ele se aproximar e dizer que tem um livro, não diga assim, se não vai ler, eu quero ler. E o Luciano, ao longo da minha caminhada no Madre Bárbara, tem me emprestado alguns livros, me obrigando a lê-los e me ajudando muito. E um dos livros que ele me emprestou é este livro aqui, Pensar Cultura. Ele é da Fronteiras do Pensamento, que já há algum tempo tem feito das palestras um livro com muita propriedade. E este é de 2010 e trata justamente a questão da cultura, e eu me valho dele, então, para tocar numa das questões que é sair e estabelecer relações poderosas, não abrindo mão daquilo que a gente considera essencial. A cultura, vocês sabem que se desvaneceu. Hoje disse que todos têm cultura e que tudo é cultura. Tudo trata de manifestação cultural, tudo é muito bonito, tudo é muito válido. Mas isto vai contra a própria natureza da cultura e daquilo que os teóricos chamam de epistemologia da cultura. Uma palavra muito bonita, talvez alguém não saiba, ela significa o estudo do conhecimento. Episteme tem a ver com conhecimento, né? O estudo
do conhecimento. E a cultura, ela, dessa forma, historicamente, é muito importante, dando ênfase do que se trata. Por exemplo, na filosofia grega, quando concebeu-se a questão da cultura, cultura tinha a ver com conhecimento filosófico. Na cultura romana, logo após a queda do Império Grego, do Império Otomano com Alexandre, deu-se valor que cultura tinha a ver com o direito. Tanto é verdade que o Joselito, professor de História, o Dalmas também, o Mateus, sabem que quase todos os nossos aspectos legais, jurídicos, têm a ver com o Código Romano, que foi resguardado pela cultura de Constantinopla. Quando o Império caiu, o Império Romano caiu no Ocidente, no Oriente, uma cidade de Constantinopla guardou muito da cultura romana, e aqui está, hoje em dia, todo o uso, tudo que a gente aprendeu na questão do direito legal. Então, para eles, cultura era o direito. Já na Renascença, a cultura tinha muito a ver com as nossas colegas da língua portuguesa, tinha a ver com a literatura. No Renascimento, teve a ver com as grandes descobertas científicas, tinha a ver com a ciência. Aqui nós vemos 4 momentos históricos dizendo e dando ênfase no que era cultura. Nos dias atuais, onde há um relativismo em tudo, tu dizes que pensa alguma coisa, as pessoas podem te rebater dizendo que pensam diferentes, isso é apenas opinião. Parece que tudo é cultura, mas isso vai contra a nossa herança cultural, contra aquilo que nós estabelecemos que era apropriação. O mito da caverna trata, primeiramente, então, da cultura como uma elevação e um rompimento. Há uma celeuma muito grande quando aquele que Platão diz ser um afortunado abandona a caverna, os grilhões da caverna, e conhece a cultura, conhece um novo conhecimento. Eu digo porque é muito importante nós sabermos que nem tudo é cultura, segundo a ótica de muitos pensadores. Eu tenho certeza que a cultura, ela pode transformar o mundo, ela pode transformar a nossa realidade, porque ela não é algo que se encontra de qualquer jeito. Ela é, talvez, uma das mais altas elaborações do ser humano. Dito isso, eu peço que continue, porque eu quero refletir a questão da liberdade e do conhecimento logo após. Muito bem, então, se eu entendi direito, cultura é a descoberta da realidade. É isso, professor David? Aquele indivíduo que sai da caverna, que conhece a vida fora da caverna, fora do mundo das sombras, ele tem a verdadeira cultura, é isso? É isso que o senhor está dizendo, né? Nesta visão. Sim, ele pode se apropriar. E talvez não exista uma verdadeira cultura, mas com certeza ele, ao romper com a caverna, ele rompe com a ideia de que tudo é cultura, que tudo é válido. Há, sim, como eu disse, uma grande celeuma do mundo que ele conhece, do mundo que, para Platão, é um mundo mais sobrenatural, que ele chama de mundo transcendente. Ou seja, o nosso ápice do espírito humano, a busca de elevação humana através do conhecimento. Muito bem, então. O mundo dos sentidos, o mundo que aquelas pessoas estavam vendo dentro da caverna, era apenas sombra. O mundo real precisava ser conhecido, precisava ser descoberto, saindo da caverna. E esta, então, numa visão, seria a verdadeira cultura. O professor Mateus fez uma declaração esses dias que me chamou muito a atenção, e eu quero conversar um pouco com ele sobre isso, porque ele disse esses dias, na última reunião que nós tivemos, que era preciso ter ignorância e sabedoria. E ter ignorância, eu interpretei assim, o suficiente para buscar o conhecimento, a sabedoria. Sabedoria, o suficiente para saber que se é muito ignorante. Dessa forma,
naquilo que eu entendi da fala do professor Matheus, eu cheguei à conclusão de que ele estava querendo dizer, realmente, ele depois verbalizou isso, ele disse, nós temos que tomar cuidado para não sermos arrogantes na nossa pretensão de sábios. Eu acho que o mito da caverna também pode nos levar a esta reflexão. Não é, professor Matheus? Então o senhor pode falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu diria que a gente poderia olhar para o mito da caverna a partir de duas perspectivas. A gente pode tanto ver o lado, vamos dizer assim, positivo do mito da caverna, de incentivar todo mundo a buscar o conhecimento, como a gente também poderia ver o lado negativo, que é aquele que atribui um certo ar de arrogância e prepotência para quem tem o conhecimento em relação a quem não tem. Eu me explico melhor. O mito da caverna, como a gente viu nos 2 vídeos que nos antecederam, parte do pressuposto de que se imaginássemos, como Platão fez, uma situação hipotética, da humanidade toda enxergar apenas sombras no fundo da caverna, e se um desses indivíduos que a vida inteira só enxergou sombras conseguisse sair da caverna, ter contato com o sol e com a vida fora da caverna, esse indivíduo teria descoberto a realidade. E no mito da caverna, a realidade é sinônimo de verdade, como se viver olhando o fundo da caverna e as sombras fosse viver numa mentira, numa ilusão, numa situação que não é real. E ter saído da caverna, enxergado a luz do sol, ter percebido a vida como ela é, seria sinônimo de descobrir a verdade. A luz, né, para quem prestou atenção nos vídeos, inicialmente cegaria o sujeito, dando a impressão de que o Platão quer dizer que a primeira reação de um sujeito ao receber a informação racional, verdadeira, né, a primeira reação ao receber a luz do conhecimento é um certo descontrole, uma certa desconstrução do mundo que se conhecia até então. Cria uma cegueira momentânea. Mas assim que a cegueira momentânea passar, o sujeito enxerga a realidade. Ele é iluminado pela luz do conhecimento. O mito vai além, né? Ele chega a dizer que o sujeito, depois de sair da ignorância da caverna, ter acesso à luz do conhecimento, enxergar a realidade, ele teria a missão, a vontade, o desejo, a missão, né, de retornar para a caverna e ensinar aos demais que existe uma vida diferente. Uma vida diferente daquela que todo mundo imaginava que fosse. Dando a impressão de que o sujeito iluminado, que conheceu a verdade, que teve acesso ao conhecimento, retorna para a caverna e tenta convencer os ignorantes da verdade, aqueles que não conhecem a realidade, a convencê-los de que a verdade é outra, de que aquilo que as pessoas imaginam que conhecem não é a verdade. Então, por um lado, esse mito é um incentivo a todo indivíduo se libertar das correntes, buscar o conhecimento, ter acesso à verdade e ao conhecimento. Esse seria o lado positivo da gente usar o mito. O lado negativo, ou a crítica negativa que a gente pode fazer, é que o mito parte do pressuposto